Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Câmara de Vereadores em Serra Negra do Norte foi palco de uma importante audiência pública ontem à noite, com o objetivo de debater ações direcionadas à saúde pública, temas de interesse coletivo, como também de relevantes serviços atribuídos à APAME, Associação de Proteção à Maternidade e Infância, entidade filantrópica, com atuação por meio de recursos recebidos do Poder Público Municipal. Estiveram presentes todos os parlamentares serranegrenses, além da secretária administrativa da APAME, a senhora Sângela Lucena, além do público em geral. A audiência foi uma proposição do vereador Jairo Flauzino, com a finalidade de tomar conhecimento como uma forma de prestação de contas das ações e recursos destinados àquela unidade de saúde repassado pelo Poder Público Municipal. Muitos questionamentos foram feitos à representante da APAME, a senhora Sângela Lucena, sobre a falta de transparência a respeito dos recursos direcionados ao Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maria aqui desta cidade. Um dos pontos que mais chamou a atenção da população serranegrense foi a ausência da secretária municipal de saúde, a senhora Maria de Fátima Brito. Ela não ter comparecido à referida audiência pública para responder alguns questionamentos do problema da saúde desta cidade na atual gestão municipal. Ao final do evento, o vereador Heraldo Alves de Araújo, ele líder da situação na Câmara Municipal, Donaldo, conversou com a na verdade, qualquer audiência feita aqui nessa Câmara Legislativa, audiência pública, ou integração do povo, de qualquer um órgão, nesse caso de hoje, como a APAME, é de suma importância, é muito importante. No entanto, também, eu não acho que a audiência, da forma que foi conduzida, ou o relatório produzido por técnico com um objetivo muito claro, apenas de penalizar, de querer punir, de questionar, não tem, em momento algum, nenhum apontamento de colaborar, de ajudar, de tentar corrigir, de melhorar o atendimento daquele hospital para a população de Serra Negra. Contudo, eu parabenizo muito a presença aqui da pessoa de Titi, e repito, não só ela, a todos os que fazem o nosso hospital, Maria Cândida de Medeiros, disse aqui na sessão, muita gente nasceu naquela maternidade. Nós devemos continuar sempre torcendo, lutando, cobrando por o avanço, por a melhoria daquela instituição que é tão importante para a Serra Negra. Se não tivéssemos aquele hospital, aquela APAME aqui em Serra Negra, a situação da nossa saúde seria muito ruim. E graças à APAME, ao hospital, com todos os serviços que ali prestam, com todos os profissionais, com todos os equipamentos que ali tem, já tem salvado muitas vidas aqui em Serra Negra. E concluindo, eu aqui reafirmei hoje, mais uma vez, o compromisso de, enquanto vereador, continuar sempre defendendo, ajudando, também fiscalizando e questionando, né, que é um dos nossos papéis, mas, sobretudo ainda, comprovando o nosso compromisso, que é de muita importância isso, continuar buscando emendas parlamentares, recursos para ajudar na sobrevivência daquele hospital, quando todos nós sabemos que só o repasse da prefeitura, por ser uma instituição filantrópica, não dá para ter a sua eficaz sobrevivência. Então, quero mais uma vez deixar aqui afirmado que só esse vereador Heraldo Alves, nos últimos 3, 4 anos, nós temos trazido para lá aproximadamente R$500 mil através do nosso ex-senador Jean Paul, nosso deputado Francisco do PT e da nossa deputada Isolda. É por isso que a gente está vendo ali a reforma, os serviços, a energia solar, também fruto de recursos que esse vereador, que é um dever nosso também, buscar dos nossos parlamentares recursos para ajudar e melhorar nos serviços públicos, nesse caso da saúde de Serra Negra do Norte. A audiência foi para tratar sobre uma prestação de conta da APAME. Tratou-se de, em certos momentos, assim, com um tribunal de justiça, que você alegou na sessão.
A APAME é um hospital, é uma entidade filantrópica, existe uma diretoria legalmente constituída com ata registrada em cartório, existem as suas prestações de contas, a APAME. A APAME daqui nós parabenizamos porque sabemos que ela é apta, sempre está apta a buscar recursos que seja municipal, federal, emendas, por exemplo. Existe um convênio com o município para receber o repasse para aquela instituição, Estado, emendas parlamentares, e isso é exatamente prova de que ali os recursos estão sendo bem aplicados. Existe sim fiscalização, existe análise, aprovação das suas prestações de conta, e aí, claro, a gente pode sim, porque recebe muito recurso público, a gente pode sim sempre estar fiscalizando, a gente pode estar questionando, mas a gente não pode também fazer sobre aquele hospital tão importante que seja aqui um réu num tribunal, como eu repito, vi que era o intuito da reunião hoje. Como líder da situação, o que foi questionado é a falta da secretária de saúde do município de Serra Negra do Norte. O que o vereador tem a acrescentar sobre isso? Então, aí, sobre isso, a secretária já veio aqui, outros momentos, vai vir em breve, tanto se for convocada novamente para uma audiência, como vai vir fazer uma prestação de conta, que isso é de praxe, e apenas hoje coincidiu com a agenda que ela já tinha feito na capital do estado, e é o que acontece. Se esse nosso parlamento tivesse mais conectado, com mais harmonia entre o poder executivo, bastava uma conversa mesmo informal, consultar a disponibilidade de datas, e assim a gente tinha feito numa que desse para todo mundo. Mas não houve nenhum problema a ausência dela, até porque foi justificada, e tenho certeza que ela virá em breve para essa casa, como já veio, e sei que não tem nenhuma dificuldade de vir aqui, e é muito importante. Queria agradecer, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Não, eu quem sempre agradeço, eu acho que a população deve sempre ouvir todas as partes e procurar entender, e a imprensa tem um papel muito importante nesse sentido, de repassar para a população todos os lados da notícia, do problema, da verdade, enfim, só quero sempre me dispor aqui, para qualquer um momento, qualquer um questionamento, a gente está sempre esclarecendo a população, porque de fato ela merece a verdade dos fatos e merece sempre a gente continuar lutando, defendendo e tentando melhorar as políticas públicas do nosso município. A presidência da Câmara Municipal irá promover nova audiência, desta vez com o objetivo de convocar a secretária de Saúde Pública, a doutora Maria de Fátima Brito, para ela dar esclarecimentos sobre uma prestação de contas da entidade durante o ano de 2026. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. R$1 milhão em emendas políticas apenas isso que separa a principal maternidade de uma cidade de simplesmente trancar as portas. Nossa. Pois é. Quando a gente pensa na saúde pública, a imagem imediata costuma ser muito clínica, né? Médicos correndo, salas de cirurgia iluminadas, monitores cardíacos, mas a verdade é que o verdadeiro suporte de vida de um hospital municipal muitas vezes não corre pelas veias. Corre por planilhas de Excel, ofícios registrados em cartório, acordos de repasse. Exato. E principalmente por um ecossistema político que pode ser tão frágil quanto a saúde de um recém-nascido. O que torna esse cenário incrivelmente tenso é que não estamos falando de uma falha médica quando as coisas dão errado, sabe? A linha do monitor cardíaco institucional ameaça despencar por causa de um engarrafamento burocrático, ou um atrito na Câmara de Vereadores. É a mecânica da administração pública operando sobre pressão máxima, onde a caneta de um burocrata tem tanto impacto no destino de um paciente quanto o bisturi de um cirurgião. Uhum. E isso é muito real. Hoje, a nossa imersão entra direto nessa sala de cirurgia administrativa.
O nosso foco é uma audiência pública que rolou na Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte, isso no interior do Rio Grande do Norte, no dia 16 de abril de 2026. E para quem nos acompanha, temos um material bem denso na mesa hoje. Muito revelador, aliás. Sim, é um briefing executivo governamental detalhando o evento e um arquivo de áudio de uma reportagem local do jornalista Donaldazo Serra. E, detalhe, esse áudio inclui uma entrevista longa e cheia de entrelinhas com um dos líderes políticos da cidade. E a nossa missão com esse material não é apenas relatar o que aconteceu naquela noite. É entender o mecanismo por trás do conflito, sabe? Existe um dilema estrutural em jogo aí. Como manter o delicado equilíbrio entre a exigência absolutamente legítima por transparência nos gastos públicos e, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência prática de uma instituição filantrópica que é vital para o município. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, veja bem, embora o material foque num debate hiperlocal, a dinâmica que essas fontes revelam sobre situação, oposição e prestação de contas é o grande desafio universal da governança. É o atrito que acontece em qualquer cidade onde o dinheiro é curto e a demanda é infinita. Com certeza. Mas antes da gente mergulhar nos detalhes, é imperativo estabelecer as regras do jogo para nossa análise de hoje. Claro, fundamental deixar isso claro. As fontes que temos transbordam tensões políticas locais. Tem acusações e defesas fervorosas de ambos os lados partidários. E o nosso papel aqui não é, sob nenhuma hipótese, tomar partido, tá? O objetivo é analisar imparcialmente os fatos, expor a demanda da população por clareza financeira e dar exatamente o mesmo peso aos argumentos da base governista sobre o esforço para captar recursos para o hospital. Perfeito. Dito isso, para entender o tamanho do incêndio que tomou conta daquela Câmara, a gente precisa olhar para o epicentro da discussão, a famosa APAM, Associação de Proteção à Maternidade e Infância. Ela é a entidade filantrópica que administra o Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros. E as fontes deixam claríssimo que não se trata apenas de uma clínica qualquer, né? Nem um pouco. A APAM é tipo a espinha dorsal da saúde em Serra Negra do Norte. É como se ela fosse o único motor de um veículo, sabe? Se esse motor falhar, a cidade inteira para. O vereador Heraldo Alves de Araújo chegou a pontuar no áudio que, sem a APAM, a saúde estaria muito ruim. Existe um peso afetivo gigantesco aí. Gerações da cidade nasceram ali. O que é fascinante aqui é a arquitetura operacional de uma instituição como a APAM. Sendo uma entidade filantrópica, ela possui uma diretoria própria, regras próprias de contratação e uma agilidade que o Estado simplesmente não tem. Sim, ela é muito mais rápida na prática. Exato. Mas, por outro lado, ela atua quase como um braço do poder público prestando serviços essenciais através de convênios governamentais. E essa intersecção entre o privado filantrópico e o dinheiro público é uma engrenagem bem complexa. E a população sabe que os impostos financiam o local, mas os ritos de prestação de contas são bem diferentes dos de uma secretaria de saúde tradicional. Exatamente. É aí que as áreas cinzentas aparecem. Imagina a relação entre a PAMA e a prefeitura como a de um freelancer essencial trabalhando para uma mega corporação super burocrática. Esse freelancer faz o trabalho pesado, tipo os partos, as urgências, mantém a estrutura limpa, mas na hora de receber para pagar os próprios funcionários, precisa enfrentar toda aquela burocracia da corporação. E se uma nota fiscal tiver uma vírgula fora do lugar, o pagamento atrasa. Tipo 90 dias. E o hospital não pode simplesmente fechar as portas e esperar, né? A urgência vai chegar de qualquer jeito, o parto vai acontecer. Essa analogia do prestador de serviços é crucial para entender o desgaste de quem administra. Porque quando o repasse público não é suficiente ou atrasa, a instituição filantrópica precisa frequentemente buscar soluções drásticas. Fazer empréstimos, realocar verbas internas, tudo só para manter a operação básica respirando. O que cria essa área cinzenta para quem está auditando de fora. Pois é, a necessidade de sobreviver no curto prazo frequentemente entra em choque com a necessidade de documentar cada centavo a longo prazo. E esse choque virou um verdadeiro espetáculo público naquela noite de 16 de abril. O vereador Jairo Flauzino propôs audiência para fiscalizar os recursos municipais repassados. E quem sentiu essa pressão toda lá na frente? A secretária administrativa da APAM,
a Sans e a Lucena. Ela é chamada carinhosamente no áudio de Sanlu, ou Titi. Ela foi colocada no centro do palco, recebendo uma avalanche de questionamentos sobre os números. Pelo áudio, o clima não era de um alinhamento tranquilo, era de interrogatório mesmo. É o momento em que a panela de pressão apita, né? De um lado, o poder legislativo exercendo sua função de seguir o dinheiro, do outro, uma gestora vivendo no limite do orçamento, tentando justificar que o foco diário é manter a porta aberta. Mas aí eu trago um questionamento que eu achei bem provocativo na fonte. O vereador Heraldo, que defende a gestão, acusa a condução dessa audiência de ser puramente punitiva. Ele diz que transformaram a Câmara em um tribunal de justiça. Tratando a instituição como réu prestes a ser condenado, né? Sim. E a provocação aqui é, até que ponto a busca por transparência cruza a linha técnica e vira uma inquisição política desenhada apenas para desgastar a administração? Porque, pensa bem, se a intenção fosse só entender as contas, um contador resolvia. Para que montar um tribunal? É uma boa reflexão. O que acontece aí é o que podemos chamar de paradoxo da transparência na saúde pública. O princípio é inflexível. Cada centavo de imposto deve ser auditável, isso é fato. A população não precisa de um diploma em contabilidade para saber se o dinheiro compra gaze ou paga super salário de diretor. Com certeza não. Essa opacidade frustra muito. Mas o paradoxo é que as regras criadas para proteger o dinheiro geram um peso administrativo colossal. Para um hospital que mal paga os enfermeiros, manter uma equipe jurídica e contábil só para provar que gasta bem vira um fardo insustentável. A burocracia da transparência acaba consumindo o próprio recurso que deveria ir para o serviço, sabe? E o argumento do vereador Heraldo joga luz justamente nisso, defendendo a PAN. Ele lembra que eles têm diretoria legal constituída, atas em cartório e contas que passam pelos conselhos. É isso que permite que eles recebam os convênios federais e estaduais, né? É o selo de conformidade do Estado. Sem aprovação dessas contas, a lei proíbe o repasse financeiro. Então, tecnicamente, do ponto de vista legal, o Heraldo argumenta que a associação já provou sua lisura pelos canais oficiais. E a audiência pública ignora isso. O problema da gestão moderna é que contas aprovadas no papel raramente equivalem à transparência sentida pela população na rua. E fica mais grave porque o dinheiro da prefeitura, aquele que deveria sustentar o hospital naturalmente, simplesmente não é suficiente. As planilhas mostram isso. Não mesmo. O custo operacional de uma maternidade inflaciona rápido e a arrecadação de uma cidade pequena não acompanha. É uma equação quebrada desde o princípio. O Pacto Federativo impõe responsabilidades aos municípios que eles não têm como bancar sozinhos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque diante dessa matemática que não fecha, o vereador Heraldo revela como a maternidade realmente se mantém de portas abertas. A grande linha de vida não vem do orçamento da prefeitura, vem de injeções de recursos trazidos de fora, via emendas parlamentares. Cerca de R$ 1 milhão nos últimos 3 a 4 anos, certo? Isso mesmo. E as fontes citam os nomes: o ex-senador Jean Pochy, o deputado estadual Francisco e a deputada federal Isolda. E esse dinheiro não foi para tapar buraco abstrato, foi para reformas essenciais e até para instalar um sistema de energia solar na maternidade. Olha, a instalação de painéis solares em um hospital filantrópico é um exemplo perfeito de gestão criativa para sobreviver à falência do sistema. Explicando a mecânica da coisa, a conta de luz é um dos maiores ralos de dinheiro ali, porque a energia não pode ser desligada nunca. É uma UTI, afinal. É uma despesa fixa, altíssima e cruel. Exato. E quando um recurso externo banca essa instalação, rola uma mágica contábil incrível. O hospital transforma um custo operacional eterno em um ativo. A economia mensal na conta de luz libera fluxo de caixa imediato para comprar remédio, fazer manutenção de equipamento. É uma jogada de sobrevivência brilhante. Genial mesmo, mas a lógica por trás dessas emendas esconde um mecanismo que a gente precisa examinar. Não estamos falando de um aumento sistêmico no orçamento de saúde com base em demanda demográfica. São políticos específicos direcionando verbas para uma entidade específica. O que a oposição ataca. Sim, enquanto a base governista exibe esses painéis como troféus incontestáveis de que a articulação deles funciona.
A questão é, por que o Estado prefere financiar a energia solar via emenda, em vez de simplesmente financiar adequadamente o custeio básico do hospital todos os meses? Porque a emenda parlamentar é a moeda definitiva do capital político, né? Financiar custeio diário, tipo pagar a dívida do fornecedor de oxigênio ou o salário atrasado, não gera foto, não rende placa de inauguração. O eleitorado não vê isso. Verdade. Já inaugurar um sistema de energia solar materializa o recurso de forma visual. O cidadão vê e associa na mesma hora ao nome do político que trouxe a emenda. O que cria um ambiente institucional super vulnerável. A saúde da cidade passa a orbitar a influência e o prestígio desses aliados políticos específicos. Deixa de ser protegida por uma política de Estado previsível. Se a conta não fecha sem ajuda de fora, o atrito na Câmara vira uma disputa sobre quem tem mais capacidade de manter o barco flutuando. Exatamente por isso a panela estava fervendo naquela noite em Serra Negra do Norte. Essa dinâmica de extrema dependência, somada a uma extrema cobrança, nos leva à maior falha do evento. Porque para resolver tudo isso, as lideranças precisam sentar na mesma mesa. E a mesa estava notavelmente incompleta. Chegamos na tal da cadeira vazia. Enquanto rolava todo esse interrogatório e a população exigindo respostas, a pessoa de maior hierarquia na saúde do município simplesmente não estava lá. A secretária municipal de saúde, Maria de Fátima Brito, não compareceu. O que gerou um baita ruído. O epicentro da frustração popular. O briefing executivo destaca isso muito claramente. É que, em qualquer sistema de prestação de contas, a ausência da figura executiva central anula o propósito do debate quase na mesma hora. Não adianta discutir a engrenagem com quem a opera se quem decide o direcionamento do motor não está na sala, né? O silêncio institucional vira sinônimo de fuga para quem está cobrando. E o líder do prefeito, o vereador Heraldo, teve a dura tarefa de justificar isso no áudio. Ele disse que foi um choque de agenda. A secretária já tinha compromissos inadiáveis na capital do estado. Que, sendo justo, do ponto de vista gerencial, até faz sentido. A busca por essas mesmas emendas ou convênios exige presença nos gabinetes lá na capital. É plausível, sim. Mas ele mesmo desmonta a própria defesa segundos depois, e essa é a parte mais reveladora da entrevista. Ao tentar justificar a ausência, ele expõe a raiz do problema, dizendo que, se existisse mais harmonia entre o executivo e o legislativo municipal, todo esse desgaste seria evitado com uma simples conversa informal. Sério que ele admitiu isso no microfone? Sim. Ele disse que um telefonema prévio para checar a disponibilidade da secretária, antes de publicar a convocação, teria resolvido tudo. Ou seja, ele admite que não foi força maior. Foi uma falha brutal e amadora de comunicação entre os poderes. Faltou uma troca de mensagens básica. Olha, se conectarmos isso ao cenário maior, a cadeira vazia da Maria de Fátima Brito é o sintoma perfeito da verdadeira doença crônica da administração pública aí. O ruído institucional. O que os documentos evidenciam é que a fricção política diária entre a Câmara e a Prefeitura soterrou processos burocráticos muito simples, como agendar uma reunião. Quando a rivalidade atinge esse nível, o fluxo básico de informação morre. Exato. E a consequência disso é um desperdício imperdoável de energia democrática. A população saiu de casa acreditando que ia debater como otimizar o tempo de espera dos pacientes e, no fim, acabou assistindo a um cabo de guerra sobre calendários, ausências e quem enviou ofício para quem. O debate real foi totalmente esmagado. O custo desse ruído é imaterial, mas é devastador, porque corrói a confiança pública, sabe? A oposição construiu toda a narrativa sobre a premissa da falta de transparência. Quando a secretária falta, justificada ou não, a percepção popular é tipo, eles estão escondendo algo mesmo. Cria um ciclo vicioso de desconfiança. Isso. O legislativo vai se sentir ignorado e vai burocratizar mais as exigências legais. E o executivo vai se sentir caçado e vai erguer muros jurídicos maiores para se proteger. O trabalho cooperativo fica impossível. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Vamos tentar amarrar as engrenagens que a gente dissecou hoje. Primeiramente, o diagnóstico é claro. A APAM é o coração incontestável da saúde de Serra Negra do Norte. A cidade não respira sem a maternidade.
Mas essa instituição vital está presa num esmagamento estrutural, né? Sofrendo pressão de todos os lados. Exato. De um lado, a pressão legítima da oposição por uma transparência minuciosa, onde cada centavo precisa ser justificado. Do outro, o peso da própria sobrevivência, onde a entidade depende crucialmente de injeções de R$1 milhão em emendas políticas para conseguir manter as portas abertas e instalar energia solar. E amarrando todo esse conflito, vemos o colapso da articulação política com a ausência da secretária. O que a gente aprende com os documentos é que o próximo capítulo desse embate já está marcado. A presidência da Câmara já articula uma nova convocação exclusiva para colocar a Maria de Fátima Brito frente a frente com os questionamentos sobre as contas de 2026. E a importância de dissecar um evento que aconteceu lá numa cidade no interior do Rio Grande do Norte reside justamente na sua universalidade. Quem nos escuta agora está sujeito a essas mesmas forças estruturais na sua própria cidade. Esse microcosmo mostra como o excesso de burocracia por transparência pode sufocar a agilidade de quem salva vidas, sabe? E mostra, acima de tudo, que o financiamento da saúde frequentemente é mais um malabarismo político do que um processo técnico, né? O sucesso de uma política municipal depende tanto da competência no bloco cirúrgico quanto da maturidade política das lideranças de sentarem civilizadamente na mesma mesa, com as planilhas abertas e sem criar trincheiras eleitorais. Essa engrenagem de conexões invisíveis mesmo. Mas olha, eu encerro a nossa análise deixando um questionamento que o relatório não responde, mas a lógica nos obriga a fazer. A gente viu que o equilíbrio financeiro do hospital depende vitalmente da influência desses políticos que direcionam as emendas de lá de fora. Mas o que acontecerá com a estrutura de saúde dessa cidade se, na próxima eleição, esses aliados perderem seus mandatos e a fonte simplesmente secar? A sobrevivência da saúde local está dependurada inteiramente no resultado das próximas urnas. Fica a reflexão. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.